O médico da morte. Ele era o retrato da confiança, um médico bem educado, respeitado pela sociedade e armado com o conhecimento para salvar vidas. Mas, por trás do jaleco branco, escondia-se um monstro. Hoje, vamos desvendar a história de Thomas Neal Cream, um dos primeiros serial killers globais da história, conhecido como o médico assassino. Ele usou sua profissão como fachada para cometer crimes brutais, manipulando e envenenando suas vítimas. Fique comigo até o final, porque vamos explorar detalhes chocantes sobre suas vítimas, o julgamento que expôs sua mente macabra e o destino final de um homem que talvez tenha levado mais segredos para o túmulo do que revelou. Ajuste o volume, apague as luzes e prepare-se para mergulhar no caso arrepiante de Thomas Cream. O médico e o veneno. Thomas Neal Cream nasceu em 1850, no Canadá, em uma família de classe média que lhe proporcionou uma educação de qualidade. Formado em medicina pela prestigiada McGill University, ele parecia destinado a salvar vidas, mas o que deveria ser uma carreira dedicada à cura tornou-se uma jornada macabra. Cream era obcecado por venenos, especialmente pela estricnina, uma substância letal que ele usava para cometer seus crimes. Seus primeiros atos sombrios começaram ainda no Canadá, onde uma jovem empregada chamada Kate Gardner, que havia engravidado dele, foi encontrada morta em um beco após procurar sua ajuda. Esse padrão de manipular e eliminar mulheres em situações vulneráveis seria sua marca registrada. A sociedade da época, moralista e complacente, ignorava a maioria dessas mortes, permitindo que Cream continuasse sua onda de crimes, impunemente. As mulheres que confiaram no homem errado. Após escapar da justiça no Canadá, Thomas Cream levou seus métodos macabros para os Estados Unidos. Uma de suas vítimas mais emblemáticas foi Julia Faulkner, uma jovem que lutava para sobreviver em Chicago. Julia trabalhava como costureira, mas a baixa remuneração a obrigava a buscar outros pequenos trabalhos domésticos. Apesar das dificuldades, Julia era descrita como alegre e determinada, mas vivia às margens da sociedade, sem o amparo necessário. Em um momento de desespero, Julia enfrentou uma gravidez indesejada. Temendo o julgamento moral e social da época, ela procurou Thomas Cream, atraída por sua reputação como médico discreto. Porém, ao invés de assistência, ela recebeu uma dose letal de estricnina, administrada de forma calculada. Logo após a consulta, Julia começou a sofrer dores abdominais severas e convulsões. Ela foi encontrada agonizando em um quarto alugado, onde havia buscado refúgio, por uma colega preocupada com seus gritos. Embora uma autópsia tenha revelado traços do veneno, as autoridades da época não conseguiram conectar Cream diretamente ao crime, devido à ausência de provas forenses. O padrão se repetiu quando Cream se mudou para Londres, onde uma de suas vítimas, Ellen Donworth, uma jovem de 19 anos, morreu após confiar em suas falsas promessas de ajuda. Ellen mencionou a um conhecido que havia recebido algo de um homem distinto, antes de adoecer, mas a descrição não foi suficiente para incriminá-lo. O mesmo destino aguardava outras mulheres, cujas mortes trágicas começavam a formar um padrão macabro. Julia Faulkner, Ellen Donworth e de tantas outras simbolizavam o modus operandi de Cream. Ele oferecia esperança a mulheres vulneráveis, apenas para transformá-las em vítimas de sua obsessão pelo controle e pela morte. A arrogância foi sua ruína. Thomas Cream era um manipulador habilidoso, mas sua vaidade foi seu maior inimigo. Após matar várias mulheres em Londres, ele cometeu um erro fatal. Encorajado pela impunidade, Cream começou a enviar cartas anônimas às autoridades, detalhando os crimes e até tentando incriminar outros médicos.
mas os detalhes que ele revelou eram tão específicos que rapidamente levantaram suspeitas. A polícia iniciou uma investigação mais intensa, conectando Cream às mortes de Ellen Donworth, Matilda Clover e outras mulheres. Quando ele foi finalmente preso em 1892, o julgamento foi um espetáculo. Crean negava qualquer envolvimento, mas as evidências contra ele eram esmagadoras, incluindo relatos de testemunhas e provas de que ele comprava estricnina regularmente. Sua frieza durante o processo chocou até mesmo os mais experientes observadores. Rumores surgiram de que, em seus últimos dias, Cream teria confessado ser ninguém menos que Jack, o estripador, mas essa afirmação nunca foi comprovada e é amplamente considerada uma tentativa de manter seu nome vivo. Ainda assim, sua arrogância selou seu destino. Em 15 de novembro de 1892, Thomas Neal Cream foi enforcado na prisão de Newgate, encerrando assim a trajetória de um dos médicos mais infames da história. O legado sombrio. Apesar de sua morte, Thomas Cream deixou um legado de tragédia e horror. Suas vítimas, como Julia Faulkner, Ellen Donworth e Matilda Clover, eram mulheres marginalizadas, cujas vidas foram apagadas por um homem que usou seu status de médico como arma. Seu caso revelou as lacunas da época, falta de regulamentação no uso de venenos e as falhas nas investigações forenses que permitiram que Cream escapasse por tanto tempo. No entanto, sua captura também trouxe mudanças. As investigações criminais começaram a evoluir e as autoridades passaram a regulamentar mais rigidamente o acesso a substâncias letais. Mas, ainda hoje, a história de Cream é um lembrete arrepiante de que até mesmo as figuras mais confiáveis podem esconder os segredos mais sombrios. O caso de Thomas Neal Cream é uma história de confiança traída, de ciência transformada em arma e de vidas apagadas por um homem cuja vaidade e maldade pareciam não ter limites. Se você ficou intrigado por essa história, inscreva-se no canal e ative o sininho para mais relatos que exploram os limites do bem, do mal e da mente humana. E nos comentários, conte para mim, qual outro caso histórico ou contemporâneo você gostaria de ver? Compartilhe este vídeo com amigos que adoram mergulhar nos mistérios mais sombrios da humanidade e vamos juntos desvendar as histórias que ecoam até hoje como lembretes do lado mais obscuro da história.